Sejam bem-vindos. Hoje estamos na propriedade de Clemente Gayoski, que vai nos contar algumas histórias que remetem à história da arte em nosso país. Conta para nós quando e como você começou a se interessar pelo caminho do Peabiru. O caminho do Peabiru, para mim, é uma fascinação desde o dia que eu tomei conhecimento de um caminho muito antigo que passavam os indígenas, aquelas primórdios, nos tempos primórdios que passavam as pessoas esse caminho. Ele fazia um trajeto de São Vicente, São Paulo, até o Titicaca. Isso foi o primeiro encontro meu com o caminho num livro, onde o professor Igor Schmidt estava explicando algum trabalho que ele fez, sabe? E aí, certa ocasião, a gente fez uma reconstituição do tempo do nosso município, ou seja, reconstituição, Pitanga 50 anos, a história daqueles moradores, como que foi, como surgiu, né? Então a gente começou a entrevistar os moradores, que eram alguns pioneiros e outros filhos e netos de pioneiros. E quando a gente começou a fazer esse trabalho de reconstituição da história, chegavam essas pessoas e diziam, não, mas eu tenho alguma coisa que meu pai trouxe. No momento já deu uma ideia de o que vai fazer com isso em casa. Vamos transformar, formar um museu aqui. Aí todo mundo vinha trazendo o material e a gente já falando, ó, deixa aqui, a gente vai passar um documento, vamos formar um museu. Então, esse foi o intuito. Quando eu vi aquele negócio lá tudo certinho, nós fomos inaugurar um museu. No momento que eu inaugurei, que ele estava inaugurando, eu fiquei muito emocionado, todo mundo saiu, eu fiquei na sala olhando as peças, né, todo esse material lítico, material de pedra, trabalhos, né, estava numa linha só, porque eu trabalhei 26 anos no IBGE, então eu conhecia o município com uma palma da mão e via que aquilo lá estava num trajeto só. Aí comecei a ler. Fui procurar a história do caminho, aquela fascinação que me deu, e até hoje eu não perdi a fascinação pelo caminho do Peabiru. Veja bem uma coisa, todas as leituras que você fazia chegavam ao nosso ponto aqui em Pitanga. Então falava-se do Rio Ivaí, do Rio Cantu, o que me ajudou mesmo foi o Cabeça de Vaca, o diário, que é comentários e naufrágios do Cabeça de Vaca. Aí, ele contando que chegou nesse caminho, teve muita dificuldade, e aí eu saí procurando, que nem um louco. Eu queria saber onde é que tinha alguma coisa, alguma marca. E certa ocasião um senhor falou assim, lá tem um olho dos jesuítas, que é uma marca muito antiga, e eu vou lá tirar o ouro. Você me leva junto? Eu disse, levo. Aí eu peguei o senhor que era o dono do terreno, perguntei se ele sabia de alguma coisa, quanto tempo ele morava ali. Eu já fazia 80 anos que ele morava ali, sabe de uma coisa, está aqui o negócio. Se a povoação foi há 80 anos atrás, é porque ninguém tinha passado antes. E aquele caminho eu comecei a fazer um trajeto assim, zigue-zague, até encontrar o meandro de um caminho antigo. Se esse caminho fosse verdadeiro, eu ia achar mais elementos para frente. E aí vim vindo e achando, são segmentos do velho caminho do Peabiru. Um caminho que saía de um oceano e chegava no outro oceano. Agora imagina, se hoje tem dificuldade de atravessar de um oceano a outro, naquela época como é que eles faziam tudo a pé? E que época seria essa? Antes de Cristo? Segundo o cálculo que a gente tem, aproximadamente há 2000 anos. Sabe por quê? Porque os primeiros que passaram nesse caminho, os europeus que chegaram, né, espanhóis e portugueses, eles ouviam relato de índios, dos índios mais antigos, que tinham uma história de um pai, Zumé, um Tsumé que passou por ali. E é interessante que essa história foi se repetindo. Esse homem foi passando e dizendo que ele ia falar da história de uma pessoa que vinha e morria pela humanidade. Aí eles começaram, sabe uma coisa, talvez não seja o Tomé. Aí é que foi procurar, assim, mais ou menos a idade do apóstolo Tomé. Então,
Uma das razões de chamar Caminho de São Tomé, o Caminho do Piabiru, é a passagem do apóstolo Tomé por essas plagas aqui. Então, o Caminho do Piabiru, para mim, tem um fascínio muito grande pela história que é contada e pelo que ainda nós temos. Temos a felicidade aqui em Pitanga de termos ainda 6 ou 8 segmentos do velho caminho. E onde você for você vai encontrar outros parecidos. Porque já dizia-se que tinha 16 palmos de largura e 2 de fundura. E que existia um capim que tinha aquela sementinha grudenta que ia fazendo um tapete onde passavam essas pessoas. Então o Caminho do Piabiru para mim é uma fascinação até hoje e vai ser. Mas talvez não seja até anterior a 2000 anos, dada a natureza desses utensílios que foram sendo trazidos e que fazem parte da sua coleção? Tem instrumento, utensílio muito mais antigo, pelos povos que viviam, os primitivos que viviam, eles tinham a sua maneira de fabricar. Quanto mais velho, mais antigo, ele é muito mais moldado. Tá? O perfeito mesmo é aquele de 8, 10 ou 15 mil anos atrás. Que o senhor tem na sua coleção. Que tem na coleção ali. Além desses utensílios, objetos e instrumentos outros, né? Agora, todos eles mais de 5 ou 10 mil anos. Tem uns de 15 mil anos já comprovado, tá? Então, eu falo de 2 mil anos, onde se tem digamos, uma ideia quanto tempo. Mas pode ter muito mais esse caminho, pode ter muito mais que esses 2 mil e poucos anos. E quais seriam as características, então, desses utensílios que o senhor tem na sua coleção? Eu vou mostrar para vocês, logo, as características de perfeição de instrumentos. Tem algumas machadinhas que eles usavam, que você encontra aqui em Pitanga, em todo o Brasil, e também na África, na Ásia, na Oceania, se encontra. Parece que foi feito com o mesmo modelo. Agora, tem outros que foram feitos por assim, civilizações ou povos bem mais recentes. E não se assuste, que você vai ver que são, digamos, objetos, instrumentos que não são assim bonitos, nem bem acabados, né? Uns ainda era feito de cerâmica, era feito com o desenho com a unha. Tá? São os itararés que faziam. Isso era entre 3.800 a 4.000 anos atrás, certo? A coisa é muito mais velha do que nós estamos pensando, tá? Agora, existiam também instrumentos de jogos. Tá? Como nós temos o bocha, temos aquela malha, eles já tinham esse jogo com outro nome, usavam também outros com características assim de talismã, que eram feitos assim, que a pessoa usava aquilo porque gostava e tinha como se fosse um totem, um talismã. Ele tinha que estar com aquilo, que aquilo lhe dava força. Proteção, caráter mágico. É isso. Então, e é normal ainda, quando você pega um sepultamento de uma pessoa daquela época, que são coisas, bilhas de barro, né? Muito bem feita, né? Os ossos dentro e ao lado esses utensílios que eles usavam como talismã, que não podia ficar com outro, tinha que estar com ele e ele levar onde fosse morar. E como, então, esses objetos, esses utensílios foram chegando ao Senhor? Pessoas foram trazendo à medida do que foram encontrando, mas como encontravam? As pessoas encontravam esses objetos e levavam para casa. Ou para segurar porta, janela, colocavam aquelas pedras, os machadinhos, e achavam bonito. Achavam na roça? Achavam na roça, né? O que acontece é o seguinte, quando a gente começou a trabalhar com a arrecadação desse material para o museu, fomos levar tudo lá. Depois, o material que você vai ver agora, é um material que foram trazendo a mim, e a ideia é o seguinte, é formar um museu itinerante com a característica Caminho do Piabiru. Tudo que for encontrado nesse trajeto,
as pessoas estão trazendo. E a minha ideia é pegar todos esses municípios onde passa o caminho, a gente fazer o seguinte, o museu fica 6 meses, Cândido de Abreu, né? Turvo, e ali vai juntando mais esse material. Pitanga, Campo Mourão, isso, Peabiru, quem mais? Na rota do caminho. Rota do caminho. Então, a minha ideia, eu não levei ao museu que hoje está formado, a ideia é pegar e doar isso aqui a uma instituição chamada Museu do Caminho do Peabiru, certo? E, por favor, nos diga sobre aquela pequena rocha escura que tem um elemento diferente. Eu deveria contar para você que aquela pequena pedra ou rocha, ela tem uma pintura característica, porque cada povo tinha uma característica de cultura e a expressão dele naquilo que ele mais, digamos, mais se perpetuava. Quase todos que conhecem de arte sabem que existiam aqueles, nas rochas, alguns elementos, marcas rupestres. Então, ali o cara deixava sua marca. Aqui, digamos, característico quase aqui na África, aqui no Brasil, na África, aquela gaiola com um viadinho dentro e um cervo do lado, né? Então, isso é característico mundial, né? E outros são os risquinhos, onde eles iam marcando dia por dia. Agora, precisava, veja bem por quê, eles precisavam de uma tinta que ela perpetuasse. Aqui no Brasil, eles pegavam o óxido de ferro, né, mais alguns elementos da natureza, e ela fixava na rocha, e essa pode ser que tenha até 4, 5 mil anos de existência, e até hoje tem. Digamos, ali naquela região de Tibagi, né? Para cá, são artes rupestres com tinta. Para o lado de cá, já é diferente. Os próprios peruanos, os incas, né? Eles têm uma raiz com característica de cor azul. E eles mesclavam com algum tingimento, né? E ele grudava na rocha. Então, o que eu tenho ali, essa característica daquela pedra, é uma cabeça de um animal com a orelha triangular, em azul, que não é daqui do Brasil. O que a gente pode dizer? São pedras ou objetos, porque não tinha lápis, não tinha pincel, não tinha placa para escrever. O que eles podiam fazer? Eles tinham que deixar tudo marcado nas rochas, ou mandar uma lembrancinha, como você tem o teu patuá aqui no peito, eles mandavam uma lembrancinha para um conhecido em rochas pintadas também. E essas pessoas, quando vieram, os pré-colombianos, né, já tinham a sua arte em pedras, pinturas, que mandavam, digamos, como se fosse uma correspondência. E eu tenho essa pedra que você vai mostrar para os teus alunos, as tuas alunas, uma cabeça de lhama pintada em azul. E foi encontrada no município? No transcorrer do caminho. No transcorrer, aqui em território brasileiro? Aqui, em Pitanga mesmo? Aqui em Pitanga. E para ser mais incisivo, nós temos no museu lá em Boa Ventura, uma lhama estilizada, com as mesmas características dessa, numa pedra que era o ovo cromogênico, de 35 quilos. Tá? Então, não é só essa que a gente tem. Tem outros caracteres, né, pintado em azul. Tanto quanto daqui, digamos, de uma altura em diante ali, já eram a cor ocre nas rochas. Então é isso. Clemente, muito obrigada e vamos agora conhecer a sua coleção, pode ser? Pode.
Esse material era bastante usado por eles, veja bem. Olha que perfeição a fabricação, como se fosse uma panela. Era usada para maceração. Maceração, ou seja, os remédios, tudo que eles usavam, folhas, coisas assim, ou castanhas, para amassar castanha. Isso aqui remonta a 10, 15 mil anos, isso aqui, gente. Outros, como esse aqui, também era para fazer maceração de folhas, para remédios, coisas assim, né? E também eles faziam a queimação, fumaça, para fazer os seus rituais, né? Esse material que era usado como um totem, que eles picavam, a pessoa usava ele como se fosse uma proteção. E quando morria, eles tinham que colocar na sepultura daquele ou dentro da sua, onde ele ia ser sepultado. Normalmente era feito o sepultamento dessas pessoas, apenas os ossos, com esse material aqui, que era aquelas bilhas de barro cozido, né? E aqui nós temos material, como por exemplo isso aqui, com essas bolas, era usada para esporte, como nós temos hoje a bocha, né? Eles usavam também naquela época com outro nome, mas então isso aqui é muito mais antigo do que a gente pensa. Esse material aqui também, veja bem, parece a espera não, o jogo da malha. Hoje nós chamamos de malha, mas era usado como material de esportes. Essas machadinhas, uma perfeição, né? Essa aqui é do estilo tupi. E outras, tem outras dessa aqui sem nenhuma fissura. O que acontece? Essas machadinhas aqui, eles usavam para macerar, ou seja, bater em árvores, cortar alguma coisa. E também era usado, se precisar, para guerra também, para lutas, né? Cada instrumento tem a sua utilidade da época. Isso aqui era feito uma faca, que eles começavam a abrir o couro dos bichos, né? Matavam com isso aqui, com a flecha, né? E cortavam a carne com essa faquinha. Tem uma pedra bastante interessante que eu já falei para ti, seria essa pedra aqui, ó. Vocês estão vendo? Um pescoço, a cabeça, o focinho, né, que é um pouco chato na frente, e aquela orelha que é triangular. E esse material trabalhado como esse, e aqui tem a pedra lá em Boaventura de São Roque, é em azul. E em azul só fazia nos Andes, com aquele material que é tirado de uma raiz lá, né? Tudo isso aqui, além de ser útil para eles na época, eles usavam como arte também, né? E a arte de fazer. Veja a diferença entre o material perfeito, né? Perfeito, né? E você pega um material que foi feito bem depois, não conseguiram fazer acabamento, ó. Então, esse material bem perfeito é datado de aproximadamente 15 mil anos atrás. E esse aqui é de 7 ou 8 mil anos atrás para cá. Pedi para fazer uma análise dessa aqui, ó. Também é um pilãozinho para maceração. Dataram de 8 mil anos. O povo que usava isso aqui era 8 mil anos atrás. Tá? Então, não é nada de coisas assim recentes, né? Tudo isso aqui é uma marca que deixaram e que nós temos que conservar e fazer com que os que vêm posteriormente conheçam também, né? E o que eu tenho falado para o pessoal, onde encontram, se tiver solto, traz para o museu. Agora, se tiver, digamos, a marca na pedra, não destrua, não faça nada. Professor, aqui nós temos um material que era feito com a cerâmica. Essa aí são os materiais que eles usavam nas suas próprias casas, principalmente para cozimento, porque normalmente eles comiam a carne cru, né? Carne cru, e as panelas eram para eles fazer aquelas remédios, mais para remédios. E aí que começou o cozimento em fogão. Esse material aqui são os itararés que usavam naquela época.
Esse é um material que remonta de 3.800 anos a 4.000 anos atrás. Panela de barro, ou seja, material cerâmico que era usado na nossa região aqui. E pode ver que isso aqui é aquele barro branco ali da região do Rio Ivaí, entre Pitanga, Cândido Abreu, por ali. Foi encontrado naquela região, certo? Até a característica do barro era igual. Esse material mais grosso, como esse, era feito, né, mais para fazer o sepultamento das pessoas, né, dentro, no chão, né. Aqui nós temos esse material aqui, esse é um material bem mais trabalhado, que eram aqueles, como se fosse assim uns vasos, mas para usar, para colocar remédios e colocar água também, sabe? Esse é o material mais perfeito. Esse pode remontar de 12 a 15 mil anos. E foi encontrado aqui no caminho do Piabiru. Interessante, ó, isso aqui era um cachimbo. Quebrou o cabo do pito, mas esse é um material de 2.000, 2.500 anos atrás, né? Mas é um cachimbo onde usavam já para fazer as defumações deles. Outras rochas que a gente está colecionando são material da região, né? Não tem assim uma característica de trabalho, né? Mas para coleção. Senhoras e senhores, estamos num lugar sagrado, ao lado de uma linda cachoeira no Rio do Meio, no município de Pitanga. E aqui o Clemente vai nos explicar graciosamente o que são essas inscrições nessa rocha magnífica. A dificuldade da gente explicar, porque, veja bem, são sinais, vários sinais, e nesses sinais você pode ver que teve algumas inscrições diferentes, em línguas diferentes e povos diferentes. Aqui nós chamamos de Paraíso do Piabiru. Aqui se encontravam os povos que iam e vinham de um lado para o outro, onde eles podiam ter um lugar para acampar, com uma cachoeira, com um rio, com água e tudo mais. E foram deixando as suas marcas. Aqui era uma árvore, é uma pedra bastante grande, eles chamavam de monolito, onde tinha várias inscrições acima ainda. Aí um pessoal achou que tinha ouro aqui atrás e chegaram com as bimbaras e bateram ela aqui e ela quebrou. Então, o que aconteceu? Quebrou grande parte do que a gente já tinha de cultura, de explicações, né? Mas o que nós vemos aqui? São 3 ou 4 tipos de povos, 4 tipos de inscrições. Isso aqui você encontra essa simbologia dos fenícios e que também os índios, que nós chamam de índios, os bem antigos, eles marcavam isso aqui. Veja que é um rio e descendo aqui e seus afluentes, tá? Aí chegaram mais alguém. E eles mesmos, os índios, já usavam a simbologia de uma cruz, que era uma encruzilhada. Daqui você pega para tal lugar, mesmo, né? Não só de um lado, a encruzilhada, eles faziam uma cruz porque ali era um encruzo de alguma coisa. Chegaram outros cristãos depois e aumentaram essa cruz, colocando esse rabo de peixe, que significa a cruz basiliana, né? Colocaram mais essa parte de cima e ainda o peixinho aqui embaixo, o cálice, o símbolo do cristianismo. Então, você vê, aqui é um povo que fez, outros deixaram as suas marcas aqui do cristianismo, outros já vieram e colocaram isso aqui, letras gregas. Aqui nós vemos o W, que é do latim. Então é oeste, uma seta, e aqui as letras gregas, alfa,
beta, iota e delta. Aqui tem mais latina também, NE, e a flecha aqui, NE, significa Nordeste. Então vocês vejam bem, aqui tem mais uma aqui, ó, o Pi radiano. Então foram povos muito antigos que começaram a fazer suas marcações. Outro povo, já os europeus, continuaram e ainda aperfeiçoaram essas letras. Então o que acontece? Tudo isso aqui era uma arte de comunicação. E o interessante é que essa arte de comunicação foram deixando de povo para povo e cada um foi aumentando a sua, tá? Então isso aqui para mim é uma cultura. Então, a arte dos riscos é difícil de você entender porque são povos diferentes que fizeram isso aqui. Então, para mim isso aqui é uma arte que os povos exprimiam a sua arte deixando as suas referências onde eles estavam e para onde iam. E aqui nós chamamos de paraíso do Piabiru, onde os povos antigos se encontravam. Certo? Muito obrigada.